ele sempre deixou claro para mim que ele tinha 3 coisas: dinheiro, poder e influência. Traição, ameaças e até medida protetiva. 3 coisas que ninguém imaginaria ver associadas ao nome de Davi Luiz, um dos zagueiros mais queridos do futebol brasileiro. Mas agora, o jogador que sempre cultivou a imagem de bom moço, ele está no centro de um escândalo pesado, acusado de trair a noiva, ameaçar a suposta amante e até citar o caso do goleiro Bruno em mensagens. Será que essa história toda é real ou a gente está diante de mais uma tentativa de alguém se aproveitar da fama para poder ganhar visibilidade? Os prints que circulam na internet seriam provas concretas ou apenas armações? E no fim das contas, até onde a imagem de bom moço de Davi Luiz consegue resistir depois dessa bomba? Nesse vídeo eu vou te contar em detalhes tudo o que está acontecendo sobre essa polêmica, que pode marcar para sempre a carreira do zagueiro. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. O Davi Luiz é um daqueles nomes que não precisam de muita introdução. Ele defendeu grandes clubes no Brasil, na Europa, construiu uma trajetória sólida e vestiu a camisa da seleção por anos. O episódio do 7-1 até poderia ser lembrado, mas não faz jus ao jogador. Afinal, a sua intenção sempre foi trazer a alegria para o torcedor. Apesar das brincadeiras que sempre rondaram a sua carreira, o Davi Luiz ele sempre carregou a imagem de um cara boa praça. Dentro do campo, as suas atuações podiam até dividir opiniões, mas fora dele, ele era visto como alguém diferente, tranquilo, sem se envolver em confusões e tratando todos com respeito. Só que recentemente, para surpresa de muitos, o seu nome ganhou as manchetes não por lances de jogo, mas por uma verdadeira bola fora. E se confirmado, muito mais feio do que aquela goleada em casa numa semifinal de Copa do Mundo. Quem acompanha as notícias já deve imaginar do que se trata. O zagueiro teria traído a noiva e ainda ameaçado a amante para que ela não revelasse o caso. O início de tudo. Segundo as reportagens, o zagueiro se envolveu num relacionamento extraconjugal com Francisca Caroline Barbosa Cavalcante, uma assistente social de 26 anos. A Carol ela afirma que o jogador, mesmo sendo noivo e pai de 2 filhas, teria traído Bruna Loureiro durante o período em que ele defendia o Fortaleza, em julho de 2025. Sempre perguntei a ele se ele era casado e tudo mais, ele sempre deixou claro para mim que não era. Que ele e a esposa viviam dentro de casa juntos por conta da família, das 2 filhas e por conta da mídia. Como você se sentia? Você acreditava que era uma relação séria? Sim, realmente eu acreditava muito, eu acreditava cegamente no Davi. Ele sempre foi muito carinhoso, em nenhum momento eu duvidei da palavra dele. Segundo Carol, tudo começou de uma forma aparentemente inocente nas redes sociais. O Davi teria seguido, mandado uma mensagem e assim iniciaram as conversas. Com o tempo, o clima foi esquentando até que, segundo ela, os encontros passaram a acontecer num hotel em Fortaleza. Para isso, Carol, que mora no interior, viajava até a capital com todas as despesas custeadas pelo jogador. Sempre foi em espécie. Ele dava o dinheiro para você? Ele dava o dinheiro, me dava o dinheiro e eu realizava o pagamento. As conversas, de acordo com ela, eram feitas por mensagens temporárias no Instagram, com o Davi justificando que era para a própria segurança dela, evitando exposição ou possíveis ataques de ódio. O nosso primeiro encontro foi muito bom, ele foi muito carinhoso, eu vim para Fortaleza ver ele e tudo mais. Durante quanto tempo você ficou aqui na cidade? Eu fiquei mais ou menos 1 mês. E foram quantos encontros presenciais? Vários. Encontros íntimos, inclusive? Sim. Até então, tudo parecia correr de forma tranquila entre os dois, mas a situação teria mudado quando Davi fez a proposta de formar um trisal envolvendo a Carol e uma amiga dela. Um pedido ousado, para dizer o mínimo. A Carol teria recusado e foi a partir desse momento, então, que, segundo a assistente social, teriam começado as chamadas perseguições. Tudo isso mudou quando ele me fez um convite, que foi de um trisal. Ele queria ter uma relação sexual com você e mais uma amiga. Sim. Segundo a Carol, o jogador ele passou então a enviar mensagens num tom ameaçador.
né, o que acabou deixando ela assustada, com medo da situação. Quando houve a negação por minha parte e também por parte da minha amiga, o Davi começou a mudar. Ele falava comigo num tom mais grosseiro, um tom mais ameaçador. Depois desse clima aí de tensão, o zagueiro ele teria recorrido a uma atitude bastante comum em histórias envolvendo celebridades: oferecer dinheiro em troca de silêncio. No caso, segundo Carol, a proposta foi de 100 mil para que ela não tornasse pública a relação. Eu falei para ele que iria denunciar novamente. E aí ele falou assim, olha, eu vou te dar 100 mil e aí você some da minha vida. E aí de imediato eu falei para ele que eu não queria. E aí ele perguntou para mim se eu iria denunciar ele ainda. Por medo, falei que não. E ele falou novamente, porque se você contar, você não vai viver muito tempo para isso. E o detalhe mais grave que acabou gerando ainda mais repercussão é que, segundo a Carol e os supostos prints que circulam na internet, Davi teria chegado ao ponto de ameaçá-la, citando até o caso do goleiro Bruno. Uma comparação pesada, né, que naturalmente deixou tudo pior. Denúncia e medida protetiva. No dia 23 de agosto de 2025, a Carol Cavalcante procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência relatando as mensagens que vinha recebendo. Segundo ela, antes mesmo de formalizar a denúncia, o Davi teria intensificado as ameaças, envolveu não apenas a sua vida, mas também a vida do seu filho. Tudo isso, é claro, na tentativa de impedir que a moça levasse esse caso à justiça, tornasse público. Parece que não deu muito certo, né? Entre as frases que teriam sido enviadas pelo zagueiro, né, uma em especial chamou a atenção, por conta da gravidade, obviamente, né, que seria, abre aspas, você sabe que tenho dinheiro e poder, eu posso simplesmente fazer você sumir. Porra, imaginar esse tipo de ameaça vindo do Davi Luiz, né, que inclusive misturava algumas frases mais cristãs no meio das conversas, é bem bizarro mesmo. O que passou pela tua cabeça quando ele disse que poderia sumir com você? Eu me senti ruim, primeiro de tudo, e depois eu me senti como se eu estivesse vendo o caso da Elisa e do Bruno. Elisa Samúdio. A Elisa Samúdio, porque ele deixou claro que poderia me fazer sumir e nada nunca chegar até ele. Ele sempre deixou claro para mim que ele tinha 3 coisas: dinheiro, poder e influência. Depois de recusar a proposta, então a Carol afirmou que o zagueiro começou a mostrar um tom mais agressivo nas mensagens e por isso ela decidiu registrar as conversas de alguma forma, né, tirando prints ou até fotos da tela. Na real, os prints que circulam são sempre fotos da tela, porque quando você tira print, né, em modo temporário, avisa a outra pessoa que foi tirado um print, né? Então assim, ela também confidenciou a situação a algumas amigas próximas e é justamente daí que teriam surgido então as imagens que circulam nas redes sociais, né? Alguém vazou, né? Bom, com a repercussão do caso, a Carol contou ainda que passou a ser seguida por pessoas que acredita terem ligação com o Davi. Aconteceu o primeiro episódio no hotel que eu tava, que 2 rapazes chegaram, perguntaram se eu era a moça do caso do Davi Luiz. E aí eles chegaram com um tom de intimidação. E depois disso, aconteceu outro episódio no café da manhã. Chegou um rapaz e a todo tempo ele olhava para mim com um olhar intimidador. No dia 27 de agosto de 2025, a Justiça do Ceará concedeu a Carol então medidas protetivas de urgência. A decisão proibiu o Davi Luiz de se aproximar dela a menos de 100 metros, de tentar qualquer tipo de contato e até mesmo de divulgar sua imagem, tudo sob o risco de uma prisão preventiva caso a ordem seja descumprida. E aí ele falou que se eu chegasse a falar para alguém ou dizer algo, ele iria mandar matar meu filho. E aí ele falou, olha, eu sei onde você mora, me deu meu endereço do meu interior. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. A Carol, ela relatou que o jogador chegou a pedir desculpas, tentou fazer com que tudo fosse deixado para trás, mas naquele ponto já era tarde demais, né, para poder apagar o que tinha acontecido. Foi a versão que eu perdoasse ele e que toda essa história, enfim, não fosse pro ar, não fosse exposta. A versão do Davi. A versão oficial de Davi Luiz é completamente diferente da apresentada por Carol. Segundo a sua assessoria, tudo não passa de uma grande mentira. O jogador nega ter se encontrado com a assistente social e muito menos de ter ameaçado. A equipe afirma que ele apenas respondeu algumas mensagens enviadas por ela e que em vários momentos a Carol teria mandado conteúdos íntimos sem o consentimento dele,
Na nota, reforçam ainda que o Davi reitera seu compromisso com a verdade e confia que os fatos serão devidamente esclarecidos. Depois de algum tempo em silêncio, né, esse caso tomando uma repercussão cada vez maior, foi lá pro Léo Dias, ela falou, aí recentemente teve reportagem no Domingo Espetacular, então assim, não tinha como mais o Davi ficar quieto, né, e ele resolveu aparecer aí nas redes sociais para se pronunciar. Foi breve, mas direto, né, ele negou qualquer encontro, disse nunca ter estado no hotel mencionado, que possui provas disso, reconheceu que errou ao manter conversas com Carol, mas garantiu que jamais a ameaçou, deixando a resolução do caso nas mãos da justiça. Ele comentou também que havia evitado falar sobre o assunto por respeito ao compromisso assumido com o seu novo clube. E agora, falar para vocês, não fiz esse vídeo antes por questões de compromisso com o meu novo clube, com a minha estreia, com o objetivo coletivo antes dos problemas individuais, mas agora chegou o momento de falar. Tem sido um momento muito ruim, muito chato, mas eu estou aqui de coração aberto, falar para vocês que errei sim, trocar mensagem com essa pessoa, mas eu nunca ameacei nem ela, nem ninguém na minha vida. E eu nunca estive com essa pessoa, pessoalmente. As medidas legais já estão sendo tomadas e eu espero que a justiça seja feita o mais rápido possível e todo mundo venha saber a real verdade. Desde já agradeço o apoio de todo mundo, as mensagens que eu tenho recebido e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Bom, falando do novo time, o advogado de Carol levantou uma acusação ainda mais pesada. Segundo ele, a saída de Davi do Fortaleza para poder jogar no Chipre poderia ter sido uma estratégia para fugir da cena do crime e se distanciar da polêmica. Quando ele sai para jogar no Chipre, um país pouco conhecido, não tem tradição nenhuma no futebol, então a gente verifica que ele pode ter aceitado talvez a primeira proposta ou uma proposta qualquer para sair, entre aspas, da cena do crime. Mas para mim não faz muito sentido, porque essa polêmica perseguia ele onde é que ele fosse, né? Independente de estar aqui ou lá no Chipre, né? No Fortaleza ou no Chipre, ele ia ser manchado, a galera ia ficar cobrando, ele ia ter que falar. Não tem muita lógica, a não ser que ele quisesse fugir da justiça, mas daí ele seria um foragido, e ele ser um foragido já daria mais merda ainda, né? Então, pra mim, não sei, esse tipo de argumento do advogado da parte da Carol não faz muito sentido. Bom, a verdade é que se tudo isso acabar, né, se revelando apenas uma grande mentira, né, não seria exatamente uma novidade, tá? A gente já viu outros casos de mulheres tentando se aproveitar da fama de jogadores para ganhar visibilidade ou até mesmo dinheiro fácil, né? A gente viu a mais recente aí, o caso daquela mulher que ficou acusando o Neymar de ter ficado com ela numa festa, né? E deu maior BO, essa mulher cheia dos BO lá, se envolveu com vários problemas de venda de perfume, chegou a ser presa, inclusive, né? E ela ganhou o maior holofote, né? Foi lá no Léo Dias e falou um monte de coisa lá. Então, assim, é complicado, cara. Se pra mulher basta abrir a boca e ela já ganha esse monte de mídia, acaba sendo, querendo ou não, um incentivo para mulheres mau caráter a fazer esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que no caso da menina aí do Davi Luiz é mentira, tá? Mas acaba sendo um incentivo para as mulheres fazerem esse tipo de coisa, já que elas conseguem um holofote, uma fama, uma mídia fácil. Se comprovado que é mentira, muitas vezes não acontece nada com a mulher, né? Até porque a menina do Neymar lá mesmo, ela foi presa por conta dos golpes que ela aplicava lá, né, em relação ao perfume e tal, e não por conta do que ela falou do Neymar, que não se provou até agora de que fosse verdade, né? Então, assim, é complicado, né? É complicado. E ao mesmo tempo invalida, né, ou pelo menos tira a força de casos reais, né, onde mulheres são ali, de fato, ameaçadas ali por celebridades, por pessoas com dinheiro e poder, né? Aí acaba que todo mundo joga no mesmo balaio de que sempre que uma mulher se envolve com um homem que tem dinheiro, fama, poder, né, seja ele casado ou não, é por conta de querer mídia, de querer ferrar com o cara, expondo essas coisas. E a gente tem que ser sincero que não dá para generalizar, né? Precisa tudo ser investigado aí individualmente. Bom, por outro lado aí, se as acusações forem confirmadas, né, a imagem de bom moço de Davi Luiz
que ele construiu ao longo da sua carreira vai desmoronar de uma forma irreversível, né, sem contar uma provável condenação na justiça, né? Então, assim, o que resta é a gente aguardar as próximas atualizações, né? O caso segue em segredo de justiça, mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Davi Luiz está sendo injustiçado nessa história? Ou ele realmente pode ter ameaçado essa menina? Né? Será que a Carol está falando a verdade ou estaria apenas tentando ganhar fama em cima do jogador, né? Deixa o seu comentário aqui embaixo, eu quero saber o que você pensa. Até o próximo vídeo. Tchau.